o objetivo desse webinar é compartilhar um manifesto que foi produzido pelo nosso Comitê de Jovens no ano 2025, foi lançado na COP30, e a ideia desse webinar é trazer um pouco das perspectivas que esse manifesto trouxe durante todo o ano passado, 2020, e também o lançamento do mesmo na COP30. Então, a visão geral é a apresentação do manifesto. A gente também pretende apresentar iniciativas lideradas por jovens e as reações que esse manifesto trouxe. E a gente, ao final da nossa sessão, a gente vai ter uma discussão plenária com perguntas de vocês, tá bom? Próximo. Bom, trazendo um pouquinho do contexto sobre o SPA, o SPA foi estabelecido em setembro de 2019 e lançado oficialmente em julho de 2020. O SPA ele é convocado pela Rede de Soluções Sustentáveis. O Dr. Jeffrey Sachs é o presidente da SDCN e convocou o SPA lá em 2020. A Emma Torres é a nossa coordenadora estratégica e hoje nós temos o Dr. Carlos Nobre e a doutora Mariela Penhas Claros como os nossos co-presidentes. O painel ele é bastante diverso, ele cresceu muito durante os anos. Hoje temos mais de 340 cientistas, dos quais 72% são de países amazônicos, 42% são mulheres e 19 desses cientistas são indígenas ou locais. Então a ideia é ter bastante pluralidade no nosso painel científico para a Amazônia. E a nossa missão é sintetizar e comunicar o conhecimento científico sobre a Amazônia, integrando com o conhecimento local e indígena, para acelerar soluções para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Pode passar para o próximo. Bom, e o nosso comitê de jovens, que foi idealizado também pelo painel, ele foi lançado em setembro de 2024. Então, já estamos indo para o nosso terceiro ano do nosso comitê de jovens. E a ideia desse comitê foi justamente trazer essas perspectivas da juventude para a produção científica no painel também. Então, esse é o grande objetivo desse comitê de jovens. Pode passar. E bom, agora eu vou apresentar para vocês os nossos três membros do comitê que vão participar aqui hoje vão apresentar para vocês um pouco sobre a produção do manifesto, né, alguns resultados que o manifesto trouxe, tá? Então, eu tenho o Pedro. O Pedro, ele é economista, mestre em planejamento e desenvolvimento pela UFPA e hoje ele também está fazendo seu doutorando em desenvolvimento socioambiental pela UFPA. Ele atua com governança climática e na interface entre ciência global e planejamento público. É servidor da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, e já atuou no planejamento e orçamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belém e do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Ele participa do Comitê Executivo Nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, da Comissão da Produção Orgânica do Pará e do Conselho Estadual da Juventude do Pará. Temos também Gustavo. Gustavo ele é estudante de Estudos Ambientais e Antropologia na Universidade de Brandês, com compromisso com justiça ambiental e social. Ele trabalhou com o grupo de crianças e jovens. Gustavo é membro do Comitê Consultivo da Juventude do PNUMA, defendendo a liderança jovem na política ambiental global, e sua pesquisa concentra-se no movimento pelos direitos da natureza e na preservação das tradições orais. E, e também temos a nossa membra, Nohora. Nohora, ela é uma jovem indígena da Colômbia, formada em biologia, possui vasta experiência em biodiversidade e questões de gênero. Atualmente, ela apoia projetos diversos comunitários com mulheres e, além disso, é embaixadora internacional da igualdade de gênero e membro da Tejiendo Pensamento, uma organização de base que defende os direitos de mulheres e meninas indígenas no campo da justiça climática. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Pedro. Pedro ele vai estar apresentando para vocês os slides e, a partir daí, a gente consegue desenvolver uma discussão em relação ao manifesto. Pedro? Bom dia, meus amores. Vocês estão me escutando direitinho? Perfeitinho. Bom, é uma alegria, é uma responsabilidade abrir esse espaço. Obrigado, Gabriel,
Nós não estamos iniciando apenas mais um webinário, nós estamos abrindo um momento também de escuta, de conversa sobre um processo que em si já é metodologicamente consolidado, um processo político também e profundamente territorial. O Manifesto das Juventudes do painel científico não é um documento isolado. Estamos tratando de um esforço coletivo de construção de voz, e mais do que isso, de reconhecimento de vozes que já existiam muito antes de qualquer institucionalidade. Isso porque Juventude Amazônica não começa aqui, obviamente. Ela já se organiza, já propõe, já resiste, já produz conhecimento, conhecimento científico também. E o que buscamos com esse processo foi criar condições para que essas vozes se encontrassem e se reconhecessem, se articulassem em uma escala regional, em uma escala global com a COP. É nesse contexto também que surge o Comitê Consultivo de Juventude do painel. O Gabriel já fez essa introdução, fomos lançados em setembro de 2024. Nós somos compostos por 13 jovens de 7 países diferentes da Amazônia, com o objetivo de integrar as vozes da juventude ao trabalho científico e político do painel. Mas esse objetivo não se realiza de forma abstrata. Nós temos, eu não sei se está aparecendo para vocês o slide. No. É, Pues, tá. ¿quieres los slides o ponemos el video primero o sigo con los slides? Pode seguir com os slides e aí a gente já faz a introdução do vídeo também. Sí. Aquí está bien, estamos acá. Isso, perfeito, nesse mesmo. Então, nosso plano de trabalho foi organizado nessas 3 frentes para o ano passado, em vistas ao compartilhamento de conhecimento, à comunicação científica e também à representação e fortalecimento de redes. E é justamente nessa terceira frente da necessidade de não apenas falar, mas de construir coletivamente, que nasceu a ideia, que nasceu o processo que nos traz aqui hoje. E a proposta de realizar workshops com as juventudes amazônicas de diferentes países foi, na verdade, uma aposta metodológica, uma aposta na escuta, uma aposta na diversidade de territórios também. E também uma aposta na incompletude, no reconhecimento de que nenhum processo dá conta de tudo, dá conta de toda a Amazônia, de toda a sua diversidade, de toda a sua juventude, mas ainda assim precisa ser feito com rigor, com responsabilidade e com abertura. O manifesto que a gente apresenta hoje é fruto desse caminho. Ele não pretende encerrar o debate, não pretende falar por todas as juventudes, mas afirma, e foi feito com o objetivo de afirmar, inclusive ao se lançar na COP de Belém, que existe uma geração pensando a Amazônia, produzindo a partir de dentro, a partir de suas experiências, de seus conflitos, de suas possibilidades. E é com esse espírito que eu gostaria de convidar vocês a assistir ao vídeo de apresentação do manifesto, um vídeo que sintetiza não apenas o conteúdo do documento, mas, sobretudo, o processo vivo que o tornou possível. Vou passar para Gabi, se tu tiveres com o vídeo em mãos. In September 2024, the Science Panel for the Amazon launched its Youth Advisory Committee, 13 young people from 7 Amazonian countries who accepted the commitment to bring the voices of youth into SPA's mission. One of their first initiatives was to create a document that would reflect the visions and needs of young Amazonians. Between May and October 2025, more than 200 youth from across all Amazonian countries came together in 5 workshops, sharing stories, knowledge, and solutions. From these encounters, a collective voice emerged: the Amazonian Youth Manifesto. This document explores the importance of the Amazon and its connectivity, the ecological, cultural, social, and economic dimensions that sustain life.
It confronts the challenges threatening Amazonian connectivity, deforestation, extractive pressures, inequality, and the loss of indigenous and local knowledge. And it brings forward recommendations to maintain this connectivity directed to key stakeholders, political leaders, indigenous peoples and local communities, private sector, academia, and civil society. Through this manifesto, our purpose is clear: to safeguard connectivity and build a just, sustainable future, honoring the legacy of our ancestors and protecting the rights of generations yet to come. We call on leaders and partners to establish accessible financing for youth, strengthen cross-border collaboration, and prioritize initiatives that safeguard the Amazon's ecological and sociocultural integrity. The fate of the Amazon is a shared responsibility. The time to act is now. El momento de actuar es ahora. Le moment d'agir, c'est maintenant. O momento de agir é agora. El momento de actuar es ahora. El momento de actuar es ahora. O tempo de agir é agora. Muito obrigado, Gabi. Bom, pode voltar aos slides. Queria falar um pouco da metodologia agora de elaboração do documento, algumas considerações metodológicas, que falar, na verdade, que esse documento não é apenas um resultado, mas falar dele enquanto processo, um manifesto que nasce de uma experiência coletiva, concreta, articulação de juventudes amazônicas em escala regional, envolvendo mais de 200 pessoas, mais de 200 jovens de todos os países da Amazônia, reunidos em workshops e oficinas participativas em espaços de escuta estruturada, com metodologia definida. Mas o que está em jogo aqui não é apenas a amplitude geográfica ou a diversidade dos participantes apenas, é a forma como essa diversidade foi organizada para se tornar conhecimento. A origem da iniciativa, portanto, não é apenas institucional, ela também tem um caráter histórico, ela emerge de uma condição compartilhada das juventudes que vivem em territórios atravessados por múltiplas desconexões ecológicas, sociais, socioculturais e econômicas, e que ao mesmo tempo sustentam formas próprias de conectividade que resistem a essas rupturas. A organização das juventudes aqui não deve ser entendida como dado prévio, mas como processo ativo, ou seja, ela está na articulação entre espaços já existentes, em outros fóruns, em redes, em contatos, inclusive do próprio painel, e novos espaços de convergência, como essas oficinas que deram origem ao documento. Ou seja, nós não partimos do zero, nós partimos de uma constelação de experiências organizativas que já operam no território. E o que esse processo faz é algo mais sutil, ele conecta. Nosso objetivo foi de conectar essas experiências, produzindo uma escala amazônica de articulação de juventude. Isso é por si só uma afirmação metodológica. Não se trata de incluir juventudes, mas de reconhecer que eles já são sujeitos organizados e que o desafio é construir mediações entre processos organizativos diferentes. Então, o documento resulta de 5 oficinas participativas organizadas por sub-regiões da Amazônia, garantindo essa diversidade territorial e cultural. Mas é importante qualificar o que chamamos nesse momento de escuta. Aqui não é escuta, não é simples coleta de opinião, é escuta enquanto reconhecimento de diferentes formas de entender a Amazônia, de diferentes epistemologias, ou seja, o processo não buscou apenas levantar demandas, mas permitir que diferentes formas de compreender a Amazônia, tanto científicas, indígenas, comunitárias, políticas, pudessem coexistir e dialogar em condição igual. E isso desloca completamente o sentido de participação. Não é participação consultiva, é participação constitutiva, o que resulta na participação desses mais de 200 jovens na constituição do próprio documento, enquanto autores. E ainda assim, tem um limite metodológico que precisa ser explicitado,
e que, na verdade, fortalece e enfraquece o documento. É que nenhum processo participativo dá conta da totalidade da Amazônia. As juventudes que não puderam estar presentes por barreira de acesso, por conectividade, por inserção institucional ou até por alcance comunicacional. E reconhecer esse limite não invalida o processo, pelo contrário, torna um processo honesto e abre caminho para a sua continuidade. E talvez esse seja o ponto mais importante. O que foi feito aqui é essencialmente o exercício de tradução. As contribuições das oficinas, que são diversas, que são situadas, que são algumas vezes até contraditórias, precisaram ser organizadas em uma narrativa comum, condizente inclusive com todo o trabalho que o painel tem feito é, nos últimos anos. E isso exigiu um trabalho de sistematização, que obviamente também não é neutro. E aqui entra o que é uma metodologia política para um trabalho científico. Primeiro, reconhecer que todo processo de sistematização envolve escolha, hierarquização, síntese. Segundo, buscar que essas escolhas sejam orientadas por critérios coletivamente construídos. E terceiro, assume-se que o documento final não representa a soma de falas, mas uma construção situada que articula essas falas em torno de um eixo comum. E, no caso desse manifesto, esse eixo é o conceito de conectividade amazônica, entendido em suas dimensões ecológica, sociocultural e econômica. Daí a gente organizar os nossos grupos de trabalho durante essas oficinas nesses três eixos. Ou seja, a metodologia não organiza apenas o conteúdo, organiza o próprio olhar sobre a Amazônia. Isso é decisivo. O documento não descreve a realidade, ele propõe uma forma de compreendê-lo. Daí trabalharmos em cima a partir do conceito de conectividade. O lançamento do manifesto foi durante a COP30, não é apenas uma estratégia de visibilidade, é também um gesto, porque desloca o lugar da juventude dentro do debate climático global, de objeto de política para sujeito de proposição. Ao levar esse documento para a COP, o que se afirma é que a Amazônia não pode ser pensada apenas como solução climática global e que as suas populações, especialmente no caso de juventudes, não são apenas beneficiárias, mas são também produtoras de conhecimento, são sujeitos situados, partes do elo da conectividade, são sujeitos de política e de futuro. No fundo, já para para concluir a minha fala, queria dizer que esse documento nos coloca diante de uma questão profunda, que é como produzir ciência em contextos de conflito territorial, de desigualdade e de diversidade radical. E a resposta, talvez ensaiada, que não é técnica, uma resposta política, produz-se ciência não apenas dessas condições, mas a partir delas. Isso exige reconhecer que o conhecimento na Amazônia não é apenas aquilo que se valida em laboratório ou publicação científica, é também aquilo que se constrói no território, que se conecta nesses diferentes mundos, na organização social e na experiência vivida. E se há algo que esse manifesto afirma é que a conectividade amazônica não é apenas um conceito analítico, ela também é método de produzir conhecimento, de organizar vozes e de disputar futuro, de disputar a realidade amazônica. É isso. Muito obrigado. Pode, pode passar o slide, Gabi, por favor. Eu queria agora passar a palavra para o Gustavo para trabalhar sobre, já entrando no quesito das principais mensagens do manifesto. Obrigado. Olá, olá. Consegue me ouvir? Sim. Maravilha. Então, obrigado a todo mundo por estar aqui. Thank you everyone for being here. Eu vou passar agora. I'm gonna speak in Portuguese, and so just for the translators to know. Então, eu vou falar em português aqui e eu vou começar com o nosso Manifesto da Juventude. Ele apresenta a Amazônia como essa rede viva, né? Essa rede de florestas, de rios, de povos, cuja conectividade é o que sustenta o sistema como um todo. É o que controla o clima na escala regional e global, é o que sustenta a biodiversidade,
é o que apoia culturas, meios de vida, sistemas de conhecimento e tudo isso numa escala muito local e global ao mesmo tempo, né? A Amazônia ela é fundamental para a manutenção da biodiversidade global, da regulação das chuvas no Brasil todo e na região amazônica como um todo. E pode passar agora para o próximo. E como o nosso manifesto aborda a conectividade? A gente tinha três dimensões específicas do que a gente chamava de conectividade, né? A primeira é a ecológica, onde fluxos de espécies, de energia, de água, de clima são o foco dessa conectividade. Então, realmente, como é, os seres vivos no geral e aquilo e os sistemas que mantêm esses seres vivos funcionam e como eles se conectam entre si. Uma coisa que aparecia constantemente nos nossos workshops era a questão dos rios voadores e como a Amazônia ela é fundamental para o controle das chuvas consequentemente, a produção agrícola em toda a região e por meio desses rios voadores. Ahm, a segunda dimensão era a sociocultural, então a relação entre povos, culturas e saberes que estavam muito presentes que são muito presentes, são fundamentais na Amazônia, e mais do que simplesmente a presença de uma cultura ou de um povo dentro da Amazônia, a gente estava querendo saber e a gente estava focando muito na relação entre eles e como diferentes comunidades se relacionam entre si e como elas se relacionam com o meio global também, a partir do ponto de vista amazônico. E a terceira conectividade era econômica, né, e que é a circulação dos meios de vida, né, dos produtos, dos conhecimentos, e essa abria as portas para a gente poder falar também sobre a conectividade política, que eventualmente passa pelas outras três, né, e como tudo isso, todas essas três, são fundamentais para a gente poder entender como a Amazônia funciona e qual a importância da Amazônia para o mundo todo, mas principalmente para as comunidades que vivem na Amazônia fisicamente. E essas dimensões, como eu falei, são apresentadas como dimensões interligadas, são fundamentais para compreender o funcionamento da região, e a gente focou nelas por serem as mais relevantes para o nosso trabalho, mas obviamente a gente não está excluindo outras, né? Como a gente poderia também incluir a conectividade agrícola, que aí é um outro conhecimento, uma outra área do saber, mas a gente focou nessas três mesmo. Pode passar para o próximo. Algumas das ameaças à conectividade ecológica que eram muito recorrentes em todos os workshops. A gente falava com pessoas de países, de todos os 9 países amazônicos. Ah, hoje a Amazônia está sendo fragmentada pelo desmatamento, pela mudança nos usos da terra, principalmente pelo avanço da mineração e da fronteira agrícola. Então, a exploração ilegal e a mineração também são muito fortes na, no desmatamento da Amazônia e, eventualmente, quebra do ecossistema. A infraestrutura não sustentável, como as estradas e barragens, né, que criam não só divisões ecológicas, mas também acabam criando, pelas barragens, uma chance muito grande me fugiu a palavra agora. Uma chance muito grande de alagamentos, e alagamentos em grande escala, né? Queimadas, obviamente, algo que a gente vê todo ano muito recorrente. Agricultura e pecuária industriais, agricultura e pecuária de forma local e familiar tem pouco impacto na Amazônia, mas a agricultura industrial ela é muito danosa ao todo o ecossistema. E a nossa saúde também. E esses processos interrompem corredores ecológicos, reduzem a biodiversidade, reduzem os rios voadores e acabam tendo um efeito cadeia em praticamente tudo da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Pode passar para o próximo. As ameaças à conectividade sociocultural são muito interligadas também com a ameaça ecológica, a conectividade ecológica.
elas são, às vezes, elas vêm da mesma fonte, e muitas vezes elas acontecem ao mesmo tempo. Então, algumas das ameaças à conectividade sociocultural são a violência territorial, o deslocamento de comunidades, o deslocamento forçado de comunidades, a perda de línguas, tradições e saberes, principalmente de comunidades indígenas e quilombolas no contexto brasileiro, ah, exclusão de jovens e mulheres das tomadas de decisões locais e as pressões externas que afetam a autoeconomia local. ah, ah, Você tem em muitas comunidades indígenas por toda a Amazônia o a entrada do garimpo ilegal e a entrada da mineração ilegal nos territórios indígenas, que causa mortes, assassinatos, poluição dos rios, que eventualmente levam a mortes e assassinatos também. Então, todas essas dinâmicas, elas fragmentam muito as comunidades e enfraquecem a sua identidade cultural. E, por consequência, enfraquece a identidade cultural da região como um todo. Pode passar para o próximo? E ameaças à conectividade econômica também. Aqui é basicamente usar outras palavras para falar do mesmo problema. Expansão de monoculturas e pecuária intensiva. Talvez uma das grandes, talvez a maior ameaça à região. A mineração ilegal também. A degradação ambiental que provém da mineração ilegal. Cadeia de valor desiguais, o que é produzido na Amazônia, o lucro do que é produzido na Amazônia não fica na Amazônia, ela vai ou para fora do país ou para os centros de capitais financeiros do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Falta de políticas que apoiam economias locais, isso é muito forte, a gente encontrou isso em diversos casos. É, a falta de respaldo político dos governos locais e também dos governos nacionais para muito das comunidades da região. Isso, acho que esse foi um comentário comum de todos os países com quem a gente conversou. Então, é algo muito presente na região. E isso compromete a sustentabilidade, compromete a resiliência dos territórios e compromete também o desenvolvimento do território como um todo. Porque você não consegue se desenvolver uma vez que você tem que estar sempre reagindo a essas perdas. Próximo. E agora a gente vai entrar na parte das recomendações do manifesto. Eu vou passar para a Nohura para dar as recomendações para nós. Então, muito obrigado por me ouvirem até aqui e eu vejo todo mundo depois na sessão de perguntas e respostas. Estão me escutando? Bem, muito obrigado e a você, Pedro, por compartilhar a respeito desse processo da criação de um manifesto. Para mim, eu gostaria de mencionar algumas recomendações, especificamente que tem a ver aos tomadores de decisões, e acho que nesse apresentamos que tem uma responsabilidade de garantir os direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades locais, integrando seus sistemas de reconhecimentos, toma de decisões e fortalecer nas instituições de transparência e aplicar um enfoque da saúde que inclui a saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas. Também é chave ter certeza dos impactos e também temos que colocar políticas sustentáveis que estejam co-desenhadas e acompanhadas com as comunidades acadêmicas e regular as indústrias ativistas e promover economias como a economia e ecoturismo. E, finalmente, consideramos bem importante que se façam multiculturais, implementar ações das mudanças climáticas e assegurar um financiamento justo com responsabilidade internacional. E para o assunto de outras recomendações para pessoas indígenas e comunidades locais, podemos passar o seguinte slide. Obrigado.
Aqui se destacam as pessoas indígenas. Nós somos autores centrais na proteção da Amazônia. É fundamental garantir a titulação dos territórios e reconhecer a autonomia e direitos coletivos e que precisa também assegurar consentimento livre, previamente informado em qualquer projeto que nas suas terras. Isso é fundamental. É importante também fortalecer os sistemas de governança para proteger aos líderes e defensores de direitos humanos dos assuntos ambientais. Assim mesmo, combater atividades ilegais como garimpo e também ilegal. E também se deve preservar e abordar a identidade da língua do sistema de conhecimentos, promovendo a educação intercultural e a liderança das mulheres. E é chave garantir o acesso direto ao financiamento climático, respeitando suas formas de organização e apoio às suas economias próprias. Aqui é chave o papel que tem o setor privado e deve assumir a responsabilidade ambiental, todos os assuntos de forma natural, também os impactos sociais, especificamente trabalhando com pessoas indígenas e comunidades locais. As empresas têm que comprometer com conservação, fazendo investimentos na economia, projetos liderados por comunidades e devem se garantir coisas interessantes e evitando o desmatamento, garimpo ilegal e levar de terras, também prevenir o greenwashing e considerações mais justas e, ultimamente, tem que ter investimento em projetos comunitários que fortaleçam a conectividade ecológica dos meios de vida locais. No caso da economia, nesse caso, a educação pensada desde os territórios que se encontra o nível de base, respeitar seus conhecimentos, garantir sua coautoria e aplicar princípios éticos, que isso é fundamental com o consentimento prévio. Além disso, as universidades devem ser espaços de aprendizagem em conjunto, integrando a memória viva e os saberes indígenas com a ciência. Mesmo assim, a academia deve garantir a evidência útil para orientar políticas públicas e trabalhar em conjunto com o governo, sociedade civil, setor privado para transformar o conhecimento em ações concretas, mas que cheguem até onde devem chegar. A sociedade civil cumpre um papel fundamental e acho que esse é tecido e se põe como articulação entre comunidades, governos e organizações. Então, é fortalecer a participação e dos direitos humanos, exigir prestação de contas, também é importante ter essa liderança intergeracional envolvendo jovens, mulheres e comunidades na tomada de decisões. A sociedade civil deve fortalecer o sistema de monitoramento comunitário para enfrentar problemas como desmatamento e as economias ilegais. Além disso, é fundamental garantir o financiamento e o direito flexível e sustentável para as organizações locais, assegurando que sejam reconhecidos como atores legítimos na governança e na gestão da Amazônia. Hoje a gente está falando, não estamos falando somente de território, mas estamos falando da vida mesmo. A Amazônia respira por todos nós e cada árvore que cai, cada rio que é contaminado, nos aproxima de um lugar mais frágil, um ponto de não retorno. A gente tem que cuidar da Amazônia, entender direitinho, escutar e escutá-los não é uma necessidade, é uma responsabilidade compartilhada. E agora é o momento de atuar, porque se a Amazônia cai, é muito esforço para recuperá-la, mas se a gente a protege, a gente estará difundindo uma vida para toda a humanidade. E agora eu gostaria de passar a compartilhar o código
onde vocês podem encontrar o manifesto que a gente fez durante esses últimos meses com outras juventudes. E passo a palavra a Gabi. Muito obrigada. Muito obrigado, Novora, Pedro e Gustavo. Apresentação belíssima de vocês. Eu acho que a gente consegue entender quão transversal foi esse trabalho que foi realizado, né? Com plural, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço vocês pela apresentação. Gabi, você pode passar para o próximo slide. Bom, agora eu queria apresentar para vocês os nossos parceiros que vão participar aqui da nossa reunião, tá bom? Então, a primeira, eu gostaria de apresentar a Tossana Maria Tobin. Ela faz parte da Juventude da Aliança Global pelos Direitos da Natureza, com a sigla GARN. Tossana é uma pesquisadora em ecologia política, feminista, além de defensora dos direitos da natureza. Recentemente graduou-se em Ciências Florestais Globais com uma dissertação de mestrado sobre a reprodução de incêndios florestais e direitos à terra na Amazônia boliviana, com especialização em meios de subsistência e governança. Desde 2023, colidera o Núcleo Jovem da Aliança Global pelos Direitos da Natureza e é membro do comitê executivo da organização. Então, Susana, primeiramente, muito obrigado por participar aqui da nosso webinário. Eu gostaria, então, de passar a palavra para você, tá bom? Muito obrigado a vocês. Meu português ainda não é muito bom, então vou falar I'm going to speak in English this time. Vou falar em inglês. Muito obrigada por esse espaço. Eu li o manifesto e eu acho que foi muito bem articulado. Então, vamos falar sobre a conectividade da Amazônia, considerando os direitos da natureza. Eu sou a única pessoa da Amazônia falando aqui, mas eu aprendi muito nessa defesa da Amazônia. Desde os 8 anos de idade, eu já apresentava na minha escola como a Amazônia era mal explorada e eu estava já preocupado no futuro. Minha ideia hoje é apresentar como a juventude pode se engajar nesses direitos da Amazônia e o manifesto da Amazônia. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de começar compartilhando a minha tese de mestrado sobre as políticas e a gestão da, de florestamento, desmatamento e os incêndios. Que a gente chama de Monte Verde, a gente teve uma iniciação chamada OPCO e eu aprendi que os membros da comunidade encaram todos esses problemas e eles estão migrando, os jovens estão migrando para áreas urbanas, o que acontece pelas mudanças ambientais como vários incêndios e pressões econômicas que estão acontecendo no país. Outro fator significante é a promoção da expansão da agricultura que prioriza o aumento dos negócios e não considera a diversidade e não protege os territórios indígenas. Essa expansão traz algumas questões sobre a conservação e que o de desenvolvimento e intensifica a necessidade de políticas para a proteção dessas regiões. Esses- Isso deve ser feito nessa discussão de trabalhar a Amazônia, todos esses pontos. Próximo slide, por favor. Seguindo. Desculpa, Tossana, vou começar de novo para apresentar os slides aqui. Agora dá para ver? Sim. Podemos ir para o próximo, então, por favor. Vou deixar assim, tá? Então, a Colômbia fez um acordo de justiça e reconheceu a Amazônia como seus direitos, e depois disso, ah, foi devolvida aos direitos da Amazônia em 2024. Com esse relatório,
e todos os seus estados nos últimos 50 anos, de acordo com o desmatamento e produção, e agora é necessário reconhecer a Amazônia como um objeto de direitos. Isso salvaria a diversidade ecológica e manteria os direitos dos indígenas, povos indígenas. Próximo slide, por favor. Gostaria de mostrar alguns exemplos de o que a gente conseguiu como direitos da Amazônia e a nível nacional na Amazônia. Primeiro, foi a Constituição do Equador foi a primeira a enquadrar os direitos da natureza. Depois, em 2016, na Colômbia, a Constituição reconheceu o Rio Trator como ponto importante de conservação. O Brasil mudou a Constituição e colocou isso como um direito fundamental. Ao mesmo tempo, várias comunidades têm que defender seus territórios do complexo de Carajá, que está sendo assolado pelo desmatamento e vários massacres e escravidão e violações sistemáticas dos direitos da natureza. Uma parte desses direitos da natureza é o Tribunal Internacional. Esse tribunal aconteceu no Pará, no Brasil. E durante essa visita, eles visitaram, né? O documentário foi filmado, chamado World's Diving Machine, pela Celina George, que documentou as realidades ambientais. Se vocês quiserem saber mais o que está acontecendo no Brasil com relação aos direitos da natureza, podem ver esse documentário. Então, como isso se conecta com o manifesto? O que eu percebi ao ler o manifesto é que os destaques é falta de reconhecimento e a gente precisa reforçar os direitos dos povos indígenas e comunidades locais e como a terra está sendo usada para as atividades que não são sustentáveis. E é reconhecimento da gente que somos parte da natureza e também ajudar o planeta, os povos indígenas e os direitos da natureza devem ser o centro de todas as discussões e propostas. A única coisa que eu adicionaria é reafirmar os direitos dos povos indígenas e das gerações futuras são inseparáveis dos direitos da natureza. Agora, um dos projetos que eu tenho trabalhado na Aliança Global dos Direitos da Natureza, como lemos do Brasil, é a ideia de escola de geração biocultural. Eu acho que isso tem a ver com as recomendações que a gente recém apresentou sobre educação biocultural. Então, a gente veio com essa escola floresta, onde a natureza, a cultura e a educação harmonicamente são tratadas em conjunto. A gente quer afirmar a importância de adotar métodos de ensino que promove a diversidade e tudo isso. A gente está numa missão para reforçar as mentes com relação a isso. Eu acredito piamente que a gente tem muito para aprender e as partes indígenas, e isso é muito mais valioso do que a gente precisa agora de verdade fazer todos o que precisamos fazer. Essa é a ideia que a gente tem agora. Por um lado, esse projeto se foca na educação através da mudança de visão das gerações, e isso é parte do que a gente gostaria de convidar outros para trabalhar com a gente nos centros urbanos da juventude, fazendo espaços e conexões entre o passado e o futuro. Do outro lado, a gente quer implementar os aspectos restaurados da Declaração da Amazônia. Eu vou mandar um link depois da declaração, e uma das coisas que está incluída é que a Amazônia também tem direito à restauração. Então, como a gente implementa isso? E conectado a esse projeto, a gente está trabalhando na restauração da floresta, transformando em áreas verdes perto das escolas. Isso também é uma das coisas que eu encontrei durante a minha pesquisa, é que a gente precisa deixar as áreas intocadas, porque isso seriam menos oportunidades econômicas, né? Eu acho que o Carlos Nobre também já promove essa ideia
de que da bioeconomia da Amazônia. Então, essa ideia de ser sustentável, responsável, essa bioprodução de alguns produtos da floresta. Então, eu gostaria também de trabalhar esse aspecto no projeto. A gente está tentando financiamento, estamos explorando a colaboração de comunidades locais. Se vocês quiserem, podem buscar o número desse número de telefone, meu colega João Felipe, e a gente adoraria de escutar as suas ideias ou alguma outra contribuição que vocês possam ter. Então, escaneando esse QR Code, vocês podem ver os movimentos de direito da natureza. É um convite para ser um membro e colaborar em várias regiões de interesse, talvez do projeto que eu sempre apresentei não se adequa talvez para você, mas a gente está trabalhando em todos os continentes e a gente tem focos diferentes, como a juventude, por exemplo, a parte acadêmica, jurídica, e também a gente tem um conselho indígena. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, por favor, nos siga no Instagram ou você pode nos mandar um e-mail. Eu vou responder porque eu acho que o Manifesto da Amazônia é algo muito valioso e também tem a ver com os direitos da natureza. Eu estou muito animada para ver os próximos passos. Muito obrigada. Muito obrigado, Tussana. Muito Obrigada. obrigado pela sua apresentação. Bom, podemos voltar ao nosso slide, Gabi, a gente continuar aqui com os nossos parceiros que concordaram em participar aqui com a gente. Bom, então, agora eu gostaria de apresentar a Analice Tavares. A Analice, ela faz parte da Associação Internacional de Estudantes de Silvicultura. A Analice é doutoranda em Diplomacia Ambiental no Brasil e mestre em Engenharia Florestal Tropical. Ela realizou pesquisas sobre projetos de cooperação para desenvolvimento com comunidades tradicionais na Amazônia. Ela é membro da Associação Internacional de Estudantes de Silvicultura. Então, Analice, por favor, o palco é seu. É, bom dia, todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu compartilho os meus slides ou vocês compartilham para mim? Como tú prefieras, Annalise. Então acho que eu posso aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? Tá funcionando? Sí. Sim. Perfeito. Então, de novo, do começo. Obrigada pela oportunidade e vou começar falando um pouco sobre o que é a IFES, acho que não é tão conhecida, principalmente no Brasil. A IFES, ela foi fundada em 1990 e é a maior associação internacional para estudantes de silvicultura, ou seja, engenharia florestal no Brasil, e áreas relacionadas, como biologia ou às vezes também agroecologia e áreas assim. Ela é global, mas ela foi fundada na Alemanha, então desde o começo ela teve um foco meio eurocêntrico, com muitos presidentes na Europa, e agora o foco está meio que mudando para a Ásia, então agora atualmente a nossa presidente é da Indonésia e a nossa vice-presidente é da Nigéria. E o principal objetivo da organização é conectar esses estudantes no mundo todo e capacitar e treinar em áreas que não são, por exemplo, fornecidas pela academia de forma tradicional. E aqui uma foto de um dos simpósios que aconteceram. Então, a visão da IFES é um mundo que aprecia florestas e a gente tenta chegar nisso através do enriquecimento da educação dos nossos membros com eventos internacionais, networking e intercâmbio intercultural. Eu vou falar um pouco melhor sobre os eventos depois, mas basicamente nós também somos um hub para educação e desenvolvimento profissional. Ana, desculpa te interromper um momentinho, é que a apresentação ela está naquele modo de apresentação, então a gente está vendo o slide bem pequenininho. Deixa eu trocar. Obrigada pelo aviso, desculpa. Mais uma Não, vez. imagina, que isso. Tá. Aí agora. Continua vendo Agora, como apresentação?
Não, tá perfeito. Obrigado, viu? Perfeito, obrigada a você. Eu até esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. É, eu acho que isso eu já falei antes. Então, como eu falei, a gente está presente em 7 regiões, na América do Norte, América Latina. Mas você pode ver, por exemplo, que aqui o Brasil não está no mapa, porque os nossos comitês foram fundados recentemente. Então, a maior parte da ação está aqui na Europa, na Ásia e em parte da África também. E a IFSA funciona de um jeito que nós temos comitês locais que se comunicam entre eles. Então, por exemplo, você pode ver aqui que a maioria está na Europa e alguns também na América Latina. E em mais de 64 países em todo o mundo e mais de 141 comitês locais. E em países amazônicos, a gente está na Colômbia, no campus Medellín, da Universidade Nacional, na Universidade La Molina, no Peru, em Puerto Maldonado, no Peru também. Recentemente foi fundada uma no Brasil, na ESALC, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E com a COP30, nós começamos o processo de fundar mais dois comitês locais no Pará. E aqui tem uma foto com um evento que a gente fez com os alunos da UFPA, que foi organizado em conjunto entre eles e a IFSA. Então, a IFSA funciona de um jeito que nós temos projetos por comitês locais e cada um deles tem um escopo diferente. Então, por exemplo, pode ser visitas de campo entre, por exemplo, comitês de diferentes países, reforçando as relações entre países diferentes e visões de mundo diferentes, mas também seminários, publicações e competições. E no Brasil, especificamente, as atividades envolvidas têm mais a ver com a sensibilização da população local para os benefícios da silvicultura e da engenharia florestal e também da extensão acadêmica, de ter uma conversa entre a linguagem científica e a linguagem popular. E, bom, aqui mais alguns exemplos de como que a gente ajuda os nossos membros. Então, por exemplo, parte do IFSA é você participar de eventos internacionais, você ir para o NFF e dar a sua opinião no Fórum de Florestas sobre como a juventude enxerga o manejo florestal sustentável, por exemplo. E isso é feito também de forma com que as pessoas tenham o financiamento para poder chegar lá. Então, isso é feito através do Fundo de Desenvolvimento, que recebe fundos dos nossos parceiros. Mas também a gente oferece uma plataforma de e-learning, onde você pode aprender também, novamente, sobre tópicos que não são tão abordados durante a sua formação acadêmica. Então, por exemplo, o crédito de carbono, que é uma área que não é tão bem explorada durante os 5 anos do bacharelado, também são oferecidos na nossa plataforma virtual. E também a Job Fair, ou seja, uma feira de empregos, onde a gente aborda mais as oportunidades após, né, a graduação. E agora a parte importante, desculpa pela longa introdução sobre a IFSA. Mas a IFSA também revisou o manifesto e participamos do evento, que foi organizado acho que no dia 15 de novembro. Vocês tiveram dois, né? Mas assim, de forma bem rápida, talvez os pontos que a gente acredita que tem maior convergência entre a missão da IFSA e tudo que a gente faz e o que vocês fazem, a IFSA enxerga os jovens não como atores simbólicos que vão ser abordados como target group, né? Como. Não lembro mais como fala isso em português. Mas target group dessas ações políticas, a gente enxerga que os jovens têm que ser capacitados para fazer parte dessa mudança e de dar a nossa opinião e de ser escutado também. E isso acontece muito através da capacitação que a gente faz nesses espaços. Então, por exemplo, todo ano a gente envia uma delegação para o NFF. Todo ano a gente envia uma delegação para o UNSCCC, ou seja, para diversos eventos que abordam a parte das florestas de uma forma mais geral, não só necessariamente diretamente sobre florestas, mas em tópicos relacionados. E só um resumo, caso vocês queiram ler depois.
Mas o IFSA também acredita na valorização da pluralidade de conhecimentos. Então, por a gente estar representando mais de 1.000 estudantes de engenharia florestal, são pessoas com visões de mundo muito diferentes. Então, a IFES, ela tenta buscar esse diálogo entre formas diferentes. Isso é feito através, por exemplo, do nosso evento anual, onde mais de mil pessoas se juntam para discutir e ver como a engenharia florestal é feita em países diferentes. Infelizmente, a gente ainda não teve uma na América do Sul, muito menos na Amazônia. Mas isso também pelo fato de, como eu falei, a organização no geral ter sido até agora muito mais voltado para países do norte. E agora o foco está mudando mais para países do sul e está sendo um esforço também deliberado de tentar passar essa, como dizer, essa organização que a gente tem também para a América do Sul, porque não é tão a IFSA não é tão bem estruturada na América do Sul. Então, agora os nossos esforços estão mais em fortalecer os nossos comitês locais e criar mais comitês locais para a gente poder expandir esses conhecimentos e essa conversa entre os conhecimentos, no geral. Que mais? E a IFSA também acredita que nem o manifesto diz que a promoção de economias florestais sustentáveis é a única forma de manter a floresta em pé, porque se você mantém uma floresta que não é vista como um benefício para a população que está ali vivendo, é muito improvável que essa floresta vai se sustentar. Só que essa exploração não pode ser feita de qualquer forma, como vocês mesmos falam no manifesto. Essa forma de explorar a Amazônia tem que ser feita de forma sustentável. O que é sustentável vai ser definido pelas populações que estão lá dentro. Então a gente concorda 100% com vocês nesse ponto. E com isso a valorização das economias locais. E a gente também admite que é um problema boa parte dos recursos que são alavancados serem desviados, de certa forma, para centros econômicos mais fortes e não serem mantidos na região em que o valor foi produzido em si mesmo. E por isso também nossos esforços em expandir para a Amazônia em si, em não ter só um LC na Exalc, que é em São Paulo, que é a parte mais rica do Brasil, mas também ouvir o que é feito e o que pode ser feito diferente quanto à engenharia florestal, de pessoas que vivem numa relação com a floresta completamente diferente. Então, é muito diferente você falar de eucalipto e você falar de floresta, é muito mais complexo. E isso só se faz quando você tem um diálogo e quando você se abre para ouvir a opinião de outras pessoas. E mais uma vez, a cooperação internacional e redes globais, a gente sempre busca ter essa conversa entre países diferentes. E a ação climática como responsabilidade global, que a gente acredita que as florestas são uma parte integral de qualquer ação que tem que ser tomada a respeito de mitigação, mas também prevenção de efeitos das mudanças climáticas de uma forma mais extrema. E por causa disso, a gente está aqui conversando com vocês hoje e agradeço pela oportunidade. E caso vocês tenham alguma pergunta, não só sobre a IFSA, mas também sobre qualquer outro ponto, gostaria de abordar no Q&A session. Obrigada. E um slide final. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado Obrigada. pela sua apresentação e por trazer um pouco do contexto sobre a IPSA. Até tinha um pouco de dúvida sobre como pronunciaria, então é IPSA mesmo, né? Isso, assim. Uhum. Muito legal, muito legal. Bom, então, nós temos mais uma parceira que vai participar aqui com a gente. Vou apresentá-la para vocês, tá bom? Então, temos a Ingrid Silva, do Instituto Cojovem. Ingrid é paraense, engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural da Amazônia e atualmente ela é coordenadora de comunidade e engajamento na Cojovem, onde lidera iniciativas voltadas para o fortalecimento da liderança de jovens da Amazônia. Ela também faz parte da rede Manas, projeto idealizado pela organização Mandi. Ingrid, então eu deixo a palavra com você. Oi, gente, bom dia, vocês me ouvem? Sim. Sim, conseguimos te ouvir e te Sim, ver. perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ótimo.
Tá, vocês Não estão consegui vendo, entender sua... né? Sim, perfeitamente, Ingrid. Tá. Então, gente, como o Gabriel me apresentou, me chamo Ingrid, eu sou engenheira agrônoma, mas hoje eu atuo como coordenadora de comunidades e engajamento no Instituto Cojovem. Deixa eu ver, tá dando uma travadinha para passar. Para nós ainda está no. Agora foi, isso. Foi. E aí a COJovem é a Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, é um instituto que atua aqui em Belém desde 2021, mas que tem expandido a sua atuação a nível de Amazônia Legal. O Instituto COJovem, ele tem como principal missão atuar pelos direitos socioambientais das juventudes amazônicas, e aí a gente atua em 3 pilares principais, que é advocacy, pesquisa e formação de base para fortalecer os territórios sustentáveis na Amazônia. E aí nós estamos com 5 anos de atuação, aprendendo e buscando entender que a conservação do futuro depende do investimento nas juventudes do presente, né? Eu acho que foi isso até algo que a Ana trouxe na fala dela anterior, né? Que a juventude ela é protagonista, né? Ela é o agora. E a Cojovem ela atua, né, a nível também internacional. Aqui são alguns dos países que a gente já esteve presente, seja para participar de COPs ou para participar de outros eventos oficiais da ONU. Então, aqui tem alguns exemplos, como a Bolívia, Chile, Alemanha, entre outros países. Minha internet está só um pouquinho lenta para passar, mas vai dar certo. Enquanto o slide está aparecendo é o dos países ainda aqui para gente. Tá. Você prefere que a gente apresente, Ingrid? Nesse caso, parece que está tendo um pouquinho de problema. Tá, deixa eu ver aqui. Não está passando. Pode apresentar, então, que eu continuo. Can you present for us, Gabby? You have Sí, slides. Thank you. ahora preciso que Ingrid deje de presentar. Ingrid, você... Ah, obrigado. Acho que agora parou a apresentação. Isso. E aí, aqui são algumas fotos, né, de onde a gente já esteve presente, em eventos, etc., que os colaboradores da COJovem participam. Pode passar. E aí, no ano passado, né, a Amazônia recebeu a COP, né, Belém, no caso, e aí a gente se tornou ainda mais esse centro global do mundo, né, os olhos, eles se viraram ainda mais aqui para a Amazônia para a gente discutir todas essas questões sobre mudanças climáticas. Pode passar. Eu vou fazer uma breve apresentação dos projetos que a gente trabalhou no ano passado. Eu vou começar pelo programa de voluntariado da COJovem, porque ele foi um dos principais, onde a gente trabalhou com muitos jovens. O programa de voluntariado, ele visou atuar por meio de formações ligadas a mudanças climáticas, a transição justa, entre outras temáticas, como também os jovens eles foram integrados às atividades institucionais da COJovem. Ao total, a gente selecionou 39 jovens, mas certificados ao final foram 30 jovens. Foi uma queda bem pequena, o engajamento dos jovens ele continuou bem alto ao longo de todo o período de formação, que foi de 9 meses. E um outro dado assim, muito legal e importante do programa de voluntariado foi que 40% dos jovens
trabalharam no ano passado de alguma forma remunerada pela Cojovem. Então, isso é muito importante. Além da gente dar formação, a gente conseguir dar oportunidades também remunerada para esses jovens. Então, hoje, dois desses jovens trabalham com a gente de forma efetiva e remunerada. A gente também teve um case de sucesso que foi da nossa diretoria de pesquisa. A gente só tinha um diretor e um pesquisador. E a gente conseguiu, no ano passado, criar um núcleo de pesquisa, onde nós tínhamos 9 pesquisadores e todos eles receberam bolsa para fazerem as suas pesquisas, e isso assim, é muito importante, porque a gente consegue garantir pelo menos ali um mínimo de qualidade de vida para essa turma que está trabalhando, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, mas também que precisa ter ali os seus direitos assegurados, que precisam ganhar um dinheiro para continuar fazendo as suas atividades. E aí a gente trabalhou com o programa de voluntariado, foi um case de sucesso, e a gente conseguiu construir capacidades em muitas juventudes. Pode passar. Pode ir para o outro também, pode passar esse. E aí também, em 2025, a gente fez uma pesquisa, fala Juventudes da Amazônia. Essa pesquisa foi a nível de Amazônia Legal, né, onde a gente buscou ouvir a juventude sobre o que eles pensam sobre mudanças climáticas, porque tem gente que está sentindo, mas também tem gente que também não está, né, não está por dentro do que está acontecendo. Então, a gente buscou ouvir todas essas perspectivas dessas pessoas, desses jovens, como também entender, né, o que eles esperam das próximas eleições, qual é o sentimento ali que está no coração deles. E uma das palavras que mais foram faladas no nosso formulário, que é o sentimento de esperança. Então, esse sentimento está forte nos jovens, um sentimento de esperança, de que as coisas elas podem se mudar, de que todas as pessoas vão tomar mais consciência das suas atitudes e a gente consegue mudar essa realidade que agora está sendo imposta para a gente. E aí, a partir dessa pesquisa, a gente fez o lançamento dela lá na COP, que ficou Amazônia Jovem, e também fez construção de policy briefs ligada à transição justa e adaptação e mitigação climática. E eu acredito que eu também posso depois compartilhar esse material com vocês. Eu acho que soma muito ao manifesto, né, que foi construído. Pode passar. Pode ir para o próximo. É o último que eu vou encerrar aqui, falando sobre a Cojovem. Então, a Cojovem, ela trabalha com essa questão de formação, né, com a questão também de advocacy, fazendo parcerias, mas também a gente tem esse lado de falar sobre mudanças climáticas de uma forma mais dinâmica, mais descontraída, e a partir disso a gente criou o Festival Muita Onda, que no ano passado teve a sua 3ª edição. Então, é uma forma de sensibilizar a sociedade civil sobre decisões políticas, sobre mudanças climáticas, de uma forma que toque por meio da música, por meio da dança e de outras formas de cultura. E aí, quando eu li o manifesto de vocês, eu acredito que a gente se conecta muito nisso, na palavra que a gente traz lá, relacionada à cultura, relacionada à identidade cultural, que a gente não pode perder isso, porque isso nos traz um orgulho, nos traz uma questão de valorização da nossa ancestralidade, do que os povos originários eles têm feito a partir das suas tecnologias, o que as comunidades tradicionais elas têm feito na Amazônia. Então, essa questão da cultura ela é muito importante. Eu nasci em 2001, né? Então, eu já vivi um pouco dessa onda da internet. E essa geração que já nasceu, já mergulhada na internet, e a gente precisa trabalhar cada vez mais com elas, essa questão de identidade cultural, né? De valorização daqueles que vieram antes de nós. Isso é muito importante para a gente continuar construindo uma Amazônia realmente viva, né, e que faça sentido para a gente. E outro ponto do manifesto que eu queria citar aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente
bate na tecla há muito tempo sobre falar que a Amazônia ela não é apenas uma reserva de recursos, né? Eu acho que o mundo afora ainda tem muito essa visão, que a Amazônia é apenas uma reserva de recursos e vou explorar. E a gente precisa virar a chave disso, né? E vocês trazem de uma forma muito poética no manifesto, falando que ela é uma constelação de inteligências que, por meio da sua interconexão, sustentam o clima, a cultura e a esperança do planeta. E eu acredito muito nisso, né? A própria Amazônia tem uma natureza, um povo muito rico que pode trazer ali soluções para as mudanças que a gente precisa, que a gente espera, né? Mas para isso a gente tem que valorizar, não apenas valorizar com palavras ou levar em um lugar importante, mas realmente dar uma qualidade de vida boa, a partir de uma boa remuneração para essas pessoas que já estão muito tempo na floresta, mantendo ela de pé. Então, eu quero parabenizar vocês pela construção desse manifesto, né, que ficou um trabalho bem incrível, as soluções que vocês trazem são bem bacanas, e foi uma alegria enorme ler esse manifesto e saber como os jovens eles estão comprometidos, como nós, né, estamos comprometidos e buscando essa mudança. Não necessariamente a gente queria estar vivendo isso, né? A gente queria estar curtindo a nossa juventude, mas que bom que a gente está aqui reunido para falar sobre a nossa Amazônia, sobre a conservação das florestas, sobre valorizar o nosso povo. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Ingrid. Todos aqui queremos um convite para a próxima edição do festival Muita Onda. Quando tiver a próxima Sim. edição, gostaríamos muito de comparecer. Bom, pessoal, então, primeiramente, muito obrigado a todas as parceiras aqui que participaram, belíssimas apresentações, e eu consigo ver muitos temas transversais entre todos os conteúdos demonstrados por vocês, né? Então, achei muito interessante como, de certa maneira, os temas eles se correlacionam, né? De certa forma. Bom, então, apresentações finalizadas. A gente está um pouco perto aqui do fim do nosso webinar, mas como a gente se atrasou um pouco, sugiro da gente fazer 20 minutos de plenária, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que a gente trouxe aqui, né, no debate. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas antes de eu realizar qualquer tipo de pergunta, eu gostaria de deixar, então, aqui o microfone aberto aqui para quem quiser falar, se algum dos nossos membros do Comitê IAC querem perguntar alguma coisa para as nossas parceiras aqui, ou também o oposto, se ó, vocês, parceiras, querem perguntar alguma coisa para o nosso comitê. Não? Bom, então, nesse caso, eu vou... Bom, a gente tem uma pergunta aqui, desculpa se eu não estou pronunciando corretamente. A Dânia Quirola, ela trouxe uma pergunta aqui no chat. Bom, ela pergunta o seguinte: com base no relatório do painel científico para a Amazônia, é fundamental trabalhar na sociobioeconomia. E aí ela traz o seguinte: como vocês planejam influenciar o setor privado em direção a este novo modelo, além da conformidade e de uma porcentagem das receitas, que vai como a compensação pelas indústrias extrativas negativas, como monocultura e pecuária? Então, assim, eu acredito que a Daniela está trazendo a ideia dessa sociobioeconomia. E aí eu trago essa provocação para vocês de como os jovens encaram essa ideia de sociobioeconomia de florestas em pé e rios fluindo. Uhum. Fiquem à vontade, se alguém quiser responder. Ana? Tá, eu acho que eu entendi a pergunta. Principalmente a Uhum. parte de. Você pode talvez repetir a parte final, que Claro. era sobre a bio. Ela, Sim. ela diz o seguinte: como vocês planejam influenciar o setor privado em direção a este novo modelo,
além da conformidade e de uma porcentagem das receitas que vai como uma compensação pelas indústrias extrativas, como monocultura e pecuária. Então, ela está perguntando como que isso vai ser implementado, né? Assim, claro, a gente não precisa dar uma resposta concreta aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse novo modelo de sociobioeconomia, porque isso é algo que está sendo ainda discutido e implementado. Uhum. Ah, bom, eu acho que, na minha opinião, talvez não represente a opinião de toda a minha organização, mas eu acho que com a sociobioeconomia a gente corre um risco também de cair um pouco no que já deu errado antes. E acho que por isso a gente tem que estar muito atento a como isso é conduzido. E talvez a gente questionar um pouco esse discurso de que tudo que é feito dessa forma é green, é bom para todo mundo que está ali. Na minha experiência pessoal também, é preciso a gente prestar muita atenção no que a gente está comprando, por exemplo. Não só como, né, como estudantes, mas como consumidores, para saber se realmente o discurso está alinhado com as ações. E eu acho que é isso da gente se posicionar, de se educar e de cobrar e ocupar esses espaços também de falar que isso não é o suficiente da forma que está sendo feito, se não for o suficiente. E acho que o Pedro tem algum comentário a respeito, não sei. Oi. Então, primeiro ponto é que sociobioeconomia, bioeconomia principalmente, é um conceito muito disputado. Existem várias formas de entender o que isso é, e cada forma se associa a uma materialidade, a pessoas, a grupos sociais, a grupos econômicos específicos que estão presentes no território amazônico e que, inclusive, disputam o território amazônico. E quando eles fazem essa disputa, se disputa a forma de economia que se estabelece. Mas, assim, bioeconomia por si só não é algo novo, não é um modelo novo, é algo que sempre existiu na Amazônia. E, e acontece que é um rompimento em curso já há muito tempo que distancia a população amazônica da sua materialidade, da sua realidade, da floresta, que, que é um rompimento que economicamente, é, desculpa, uma realidade que economicamente se traduz na sociobioeconomia. Em termos de juventude, isso significa a perda de referenciais, a perda de oportunidades. Isso significa a necessidade de migração do campo para a cidade. Isso significa, sobretudo, a violência no campo. Então, eu acho que o que cabe é dar perspectivas para a socioeconomia existir hoje perpassa também por políticas públicas, por políticas públicas de alimentação escolar, por políticas públicas de fomento, por crédito agrícola, por por um Pronaf B, por um Pronaf Jovem, por uma série de políticas que fortaleçam essa, essa economia que já existe e que sempre foi muito forte na Amazônia, mesmo quando o Estado privilegiou outras trajetórias econômicas, mesmo quando o Estado privilegiou o agronegócio, quando o Estado privilegia grandes fazendas, grandes empreendimentos, privilegia a soja, por exemplo. Apesar disso tudo, é uma população que existe, que resiste, e dizer que a bioeconomia é algo novo é a gente invisibilizar toda essa trajetória, invisibilizar essa economia para dizermos que quem é sustentável vai ser o agronegócio. Tá certo que o agronegócio precisa criar seus mecanismos de sustentabilidade, precisa, mas o centro da política de conservação não vai passar por aí, passa por quem cuida da floresta, por quem fez a floresta ser o que ela é hoje, que é a população amazônica propriamente. Populações tradicionais, populações ribeirinhas, enfim. Muito bom, Pedro. Muito bom. Concordo muito. Eu acredito que essa transversalidade desse tema ele é muito forte, né? Porque você trouxe muitos fatores e muitas variáveis para que isso seja realmente concluído, vamos dizer assim, né? Para a gente chegar nesse estado, ainda existem muitas variáveis que precisam ser encaradas, né? Bom, eu vou mover para a próxima pergunta, tá bom, pessoal? Bom, eu tenho uma pergunta para a Tossana, especificamente. Bom, Tossana, a pergunta é a seguinte: como podemos construir processos de pesquisas
junto às juventudes indígenas que não apenas estudem suas realidades, mas também respeitem seus saberes, fortaleçam sua liderança e devolvam benefícios reais às suas comunidades. Claro, a pergunta é para a Tussana, mas fiquem à vontade quem quiser responder, participar também dessa discussão. Obrigado pela pergunta. Não sei se eu entendi tudo. Ah, é sobre pesquisa. É sobre pesquisa com pessoas indígenas, povos indígenas. Como chegar a eles e fazê-los parte dessa pesquisa na academia. Sim, isso é uma coisa bem importante. A gente tem que A gente tem que trabalhar com essa parte epistemológica e a gente precisa colaborar com essas organizações que estão trabalhando com os povos indígenas lá no campo e usar os métodos de investigação decolonizadores, né? Como o fotovoz é um dos métodos que eu uso, concentro diretamente dos povos, então eles podem mostrar o que eles querem compartilhar sobre a vida deles e daí a gente chama isso de. A gente quer. A gente pode interpretar as imagens e o que você faz com os resultados também. Então, ter certeza de que os achados se conectam com iniciativas locais, que pode ser bem desafiador, porque parte dos meus achados é que o sistema legal tem que ser abolido, basicamente. E, claro, é uma ação muito grande, né? Mas existem outras maneiras e ações locais que podem ser feitas, então eu acho que é tipo como uma conversa contínua com os participantes da investigação, mesmo que eles não estejam ali, mas são co-criadores, talvez, né? E também em conjunto com os especialistas. Eles devem fazer parte dessa pesquisa. Muito obrigado por essa investigação, por essa resposta. Por favor, Analice. Pode falar em português. Pode falar, fica à vontade. Não, eu ia só adicionar, acho que obrigada, Tossana, pela sua visão, mas acho que também é um pouco uma visão de quem é de fora, né? E também a gente tem um pouco da situação de que nós temos pessoas que são puramente capazes de conduzir essas pesquisas eles mesmos. Então, acho que as políticas públicas que reforcem a entrada de pessoas que façam parte de comunidades tradicionais é importante. No Brasil, a gente tem isso, já tem um tempo. E eu acho que isso é preciso também ser expandido de certa forma e também com o financiamento dessas pesquisas, né? A gente sabe que o financiamento no Brasil é uma questão complicada e também a publicação dos resultados é complicada porque tem, de certa forma, um certo favoritismo por autores que venham do Global North, né? Do Norte Global. Então, acho que a gente também precisa discutir um pouco dessas injustiças dentro da academia e do conhecimento científico, porque o conhecimento tradicional está ali e também, de certa forma, ele tem que ser trazido para dentro da academia de forma direta, não só como participante de um estudo, na minha opinião. Muito obrigado. Acredito que Nohor agora fica à vontade. Deixa eu ver. Levantar a mão, por favor. Muito obrigado. Eu só queria comentar um pouco de como indígena e pesquisador, um dos maiores desafios nesses espaços são a maneira de como a academia nos ensina a fazer pesquisas. Justamente, a gente precisa repensar como a gente pode publicar de maneira mais comunitária e coletiva. Porque, afinal, a informação que a gente está gerando deve ser pensada para que seja utilizada pelas comunidades locais. E isso é um desafio bem amplo ao trabalhar justamente na academia. Eu acredito que
também como a gente quer trazer autores e coautores na memória dos nossos avós, isso é justamente parte em repensar os centros de pesquisa. Eu acho que também que é um desafio também para a academia entender que os avós possuem conhecimento e que justamente a gente pode trazê-los a um artigo científico ou uma revista. Isso é o desafio que a gente tem como cientistas e pesquisadores nesse campo, como exatamente como decolonizar e desconstruímos e repensamos a pesquisa. E outra coisa é a linguagem, a maneira como a gente escreve, a gente ou vai escrever. Muitas vezes isso é exigido para escrever em inglês, porque inglês é uma maneira de chegar, ou seja, ter um alcance maior, né? Mas os avós não falam inglês. Então, para quem a gente está escrevendo? Então, eu acho que isso é uma tarefa e no comitê, a gente está repensando como fazer isso de uma maneira que a gente considera essa desconstrução, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Nohora. Eu acredito que o seu insight, a sua opinião aqui ela é muito relevante, né? Porque você é uma pessoa que tem propriedade para poder trazer isso para nós. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta. A gente já está se encaminhando ao fim, até porque a gente, infelizmente, teve um pequeno atraso, tá? Então, eu queria, na verdade, é uma pergunta para nossas parceiras aqui, a Ingrid, a Annalise e a Tossana. Claro, os nossos membros do comitê fiquem à vontade também para responder. O que eu achei interessante das apresentações que vocês trouxeram aqui para nós é que cada uma das apresentações traz uma possibilidade de investimento na educação, né? Então, a Tossana, ela traz a Floresta Escola, a IFSA, ela traz diversas oportunidades de educação e o Instituto Cojovem, Educação e Remuneração. Então, eu queria saber como que vocês enxergam esse investimento dentro, como que a educação ela pode impactar os jovens nessa nova ideia de sociobioeconomia, e como isso pode impactar a vida dos jovens, principalmente jovens amazônicos, não só, mas também. Então, o palco é de vocês. Então, eu acho que toda essa questão da gente conseguir dar uma remuneração, é uma pequena atitude que o Instituto ele tenta ali abraçar as juventudes amazônicas, mas a gente entende que o Estado, o governo, a prefeitura, eles podem fazer muito mais por essas juventudes, né? E eles precisam realmente dar esse olhar. Então, aqui a Cojovem, ela tem essa questão da luta pelos direitos socioambientais de juventudes, e a nossa principal luta aqui tem sido a criação de uma secretaria estadual, né? Porque muitos outros estados do Brasil têm a sua secretaria, né, e conseguem olhar de uma forma mais detalhada e mais visível quais são as principais demandas das juventudes, mas hoje a gente não tem uma secretaria de juventudes aqui no Pará, então a gente sente que, de certa forma, a gente não tem um olhar realmente do Estado. No ano passado, né, que foi um ano que entrou muito investimento aqui no Pará, ao total foi enviado para a pasta de juventudes apenas R$ 20 mil, que não dá assim para nada para o tanto de mais de 1 milhão de jovens que tem no Pará todo, então não dá para nada. E eu acredito que esse ano foi enviado, acho que foi entre 30 a 50 mil, mas que continua sendo assim um investimento irrisório. Então, por isso que a nossa luta tem sido pautada nos direitos para assegurar juventudes. E essa questão de sociobioeconomia e tantas outras coisas traz ainda mais oportunidade para esses jovens amazônidas, né? Criar novas oportunidades de trabalho, seja por meio do empreendedorismo, seja por meio do terceiro setor. E essa também é até uma discussão, vou falar rápido, sobre o terceiro setor.
até mesmo de remuneração, né, que a gente não tem ali necessariamente os nossos direitos assegurados, né, para quem trabalha no terceiro setor. Então, essa também vai continuar sendo uma luta, né, mais para frente. E aí, a Cojovem pauta também essa questão da formação para esse ano, falando brevemente, a gente quer, é um ano estratégico, que é um ano de eleição aqui no Brasil, então a gente quer trabalhar com formações também, falando sobre direitos fundamentais, sobre cultura, sobre educação midiática, e fazendo um planejamento de engajamento onde a gente consiga dar incentivos semanais, mas também uma premiação final, justamente para trazer essa juventude amazônica mais para perto da gente. E é isso também, assim, o último recado que eu queria deixar é que a gente também está vamos dizer, nessa busca de financiamento também para o próprio Instituto. Então, se alguém quiser entrar em contato para a gente marcar uma reunião e conversar sobre financiamento, sobre patrocínio, a gente também está aberto para esse tipo de conversa, tá? E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Ingrid. Eu que agradeço. Bom, se ninguém mais quer compartilhar alguma coisa, eu vou partir para o nosso encerramento, tá bom? E agradeço muito, a discussão muito rica. Estou muito feliz que a gente conseguiu juntar tantas vozes diferentes aqui, com perspectivas diferentes sobre projetos diferentes. Então, eu acredito que trouxe uma riqueza muito grande para o manifesto, né? Que a ideia também é entender como que esse manifesto impacta a, a, a juventude, né? Como muito bem a Ingrid trouxe. Uma coisa legal, Ingrid, só finalizando, eu achei super interessante que vocês também têm um manifesto, né, sobre a Amazônia Legal. Então, eu acredito que está bastante relacionado aí o trabalho do manifesto com o Cojovem também. Gabi, você pode compartilhar então o último slide só para dar as mensagens finais? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que puderam comparecer aqui, que estão aqui conosco até o momento. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado aos nossos parceiros, nossas parceiras pelas apresentações. E muito obrigado pelos membros do IAC que participaram aqui também. E também todo apoio ao secretariado. Então, aqui vocês têm todas as nossas redes sociais. Nós temos um Instagram, nós temos o nosso site, a gente tem um boletim informativo, fiquem à vontade para assinar esse boletim informativo. Nós temos um curso massivo online, que ele é totalmente gratuito, e também temos o podcast, estamos lançando a segunda temporada agora, tá bom? Fiquem à vontade de escanear o QR Code, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma necessidade, podem entrar em contato com a gente do painel científico para a Amazônia. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.